Temos aí o Ethereum chegando na casa dos $2.000 por unidade, depois da atualização que começou ontem, a atualização Xangai. E no vídeo de hoje a gente vai ver se essa valorização continua, será que o Ethereum chega na casa dos $2.500, $3.000 por unidade, onde já estou vendo muita gente falando aí no YouTube, ou será que a partir de agora a gente tem uma correção e toda essa valorização foi por euforia? Muita gente está falando também sobre despejo de bilhões de dólares em Ethereum, será que é verdade? Será que vai ser despejado muitos Ethereums no mercado? Ou será que não? E para isso, a gente precisa ver também o que está acontecendo com o Bitcoin, que está subindo para o dia de hoje, e também mercado tradicional, tá bom? Se é a primeira vez que você chega aqui no meu canal, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí no mercado tradicional, mercado financeiro como um todo e mercado cripto há mais de 6 anos, e aqui nesse canal trago diariamente atualização sobre o que está acontecendo com o mercado cripto, com o mercado tradicional e as melhores oportunidades aí voltadas ao universo cripto, tá bom? Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal para que você receba diariamente atualizações, panoramas e oportunidades também em altcoins, principalmente altcoins de inteligência artificial, que eu tô sempre trazendo aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Para começar a falar de Ethereum, pessoal, a gente precisa ver o que está acontecendo com os mercados, tá? Você precisa saber, você precisa entender que hoje a gente tem Bitcoin subindo porque a gente tem mercado tradicional sendo impulsionado, sendo puxado aí pela divulgação de PPI que saiu para o dia de hoje, ou seja, a divulgação do índice de preço para o produtor. Ontem foi divulgado o CPI, que é o índice de preço para o consumidor, e hoje foi divulgado o para o produtor, que acaba impactando no consumidor lá na outra ponta, tá? Então, para o produtor veio bem abaixo do esperado, tá? Não só a inflação para o produtor, como a inflação núcleo também, que veio muito abaixo do esperado. O índice não divulgado aí há anos, assim como foi o índice de ontem de CPI, tá, pessoal? Então isso fez com que os mercados subissem, fez com que o mercado tradicional, como por exemplo, índice Dow Jones, índice Nasdaq, índice S&P 500, esteja subindo para o dia de hoje, tá? Só que muita atenção, ontem foi divulgado o CPI, a gente teve valorização também, só que logo depois, antes do finalzinho do pregão, a gente teve todos os índices tradicionais norte-americanos devolvendo todos os lucros e caindo. Mesma coisa para o dólar, ontem a gente teve dólar despencando, hoje a gente tem dólar despencando também, mas tem um pequeno suporte aqui nessa região de 101, tá, pessoal? Então muita atenção aí, não é porque a gente já tá vendo o índice S&P 500, Nasdaq, Dow Jones subir, que a gente vai sair comprando acreditando que vai ser alta infinita, tá? Muita atenção porque ontem foi a mesma coisa e os dados de ontem foram tão importantes quanto os dados de hoje, tá? Então fiquem atentos a isso daí também, tá? Então a gente tem mercado subindo, mas continuamos com possibilidades de queda. Só que esses dados aqui, como eu falei no vídeo de ontem, tá? É importante não para agora, para o curtíssimo prazo, é importante para o médio e longo prazo para a gente, principalmente para a gente que é de mercado de alto risco. Isso porque a gente tem possibilidades nesse momento do Federal Reserve pisar o pé no freio no aumento de taxa de juros. Isso porque a gente já tem inflação no mesmo nível das taxas de juros. E com esses dados de inflação que foram divulgados entre ontem e hoje, acaba impactando e o Fed vai levar em consideração com possibilidade de pausar, de congelar o aumento de taxa de juros. Ou seja, por mais que eles aumentem as taxas de juros, tem uma possibilidade bem grande de existir uma pausa. Então, nesse momento, a pausa para o aumento de taxa de juros, o congelamento do aumento de taxa de juros vai ser inevitável ou nesse mês ou no próximo mês, e com isso a gente pode ter valorizações em todos os mercados de alto risco, tá? Quando eu falo de mercado de alto risco, eu falo de ação, eu falo de índice, eu falo de ouro, por exemplo, eu falo também de Bitcoin. E nesse momento a gente tem o Bitcoin, no qual eu já falei ontem para vocês, em uma tendência de alta. Só que tendência de alta para médio prazo. Para curtíssimo prazo, a gente tem tendência de alta? Sim, a gente tem tendência de alta. Só que dentro de uma tendência de alta, a gente tem também possibilidades de correções. E quando eu observo o Bitcoin e vejo que o Bitcoin está segurando nessa região aqui, eu observo que ele encontrou um nível de resistência, não só de todo esse padrão aqui de triângulo invertido ou de megafone, independente do nome que você conheça, como eu sempre falo, o importante é o conceito. Então observe que ele encontrou uma resistência nessa região. Quando a gente tem o preço encontrando um nível de resistência tão importante quanto esse nível aqui, a gente tem duas características que faz com que essas características nos possibilite trade independente da direção, tá? É interessante a gente ver essas características acontecendo, porque independente da direção a gente vai conseguir tradear. E é como eu sempre falo aqui para vocês,
não importa saber qual direção ele vai seguir. O que importa é saber o que fazer independente da direção, tá? É melhor a gente ter o Bitcoin tocando aqui em uma resistência, nos possibilitando o trade, do que em uma lateralização, no qual a gente tem pouquíssimas possibilidades de trades, tá? Nessa região que o Bitcoin está nesse momento, é uma região de resistência, uma região muito importante. Só que todas as vezes que a gente tem o preço de um ativo encostando em uma região de resistência, a gente não tem confirmação nenhuma de que ele vai romper ou vai respeitar. Então o que dá pra gente fazer? Se a gente tiver o Bitcoin rompendo esse fundo aqui nessa região de 28.800, até passei ontem lá no grupo pra galera que se a gente tivesse esse rompimento de 28.800, a gente teria ou poderia ver o Bitcoin caindo, tá? Ele rompeu, fechou abaixo, confirmou, mas ele não foi. Ele voltou para a região aqui em cima de novo, tá, pessoal? Então, se o Bitcoin tentar voltar aqui de novo, eu vou remarcar essa região, vou colocar o fundo aqui nessa região de 29.700, tá? Então, a partir do momento que ele tocar aqui de novo, romper essa região, tentar romper de novo, consumir todas as ordens que tem aqui nessa região de 28.800 a 28.700, podemos ter ali possibilidade de correção para Bitcoin e o suporte para Bitcoin vai estar nessa região de 28.600, tá? Então, a gente tem possibilidade de trade em short a partir do momento que ele voltar aqui e confirmar para a gente. Então, se ele vier romper e confirmar essa região, temos possibilidades de trade na ponta vendedora. E é como eu falei para você, não importa saber a direção, importa saber o que fazer independente da direção. Porém, a gente não sabe se ele vai romper ou não. Isso porque a gente tem mercado tradicional subindo e pode impulsionar ainda mais o Bitcoin. Mas o que a gente pode fazer nesse momento é esperar que ele confirmar um rompimento dessa resistência, que é uma resistência muito importante. Observe, até coloquei um alerta aqui, porque se ele romper e confirmar, é sempre crucial a gente estar esperando as confirmações. Se ele confirmar nesse momento, eu tenho possibilidade de trade em long. Isso porque ele vai ter rompido uma resistência muito importante e vai mostrar para mim, não só para mim, mas para todo mundo, que nesse momento a força compradora foi forte o suficiente para romper essa região de resistência e fechar acima, confirmar a sessão de 4 horas acima dessa região. Então, se ele conseguir romper e fechar acima dessa região, observe, fechar acima, porque senão ele pode caracterizar a mesma coisa que ele caracterizou no dia de ontem, tá? A gente teve o preço subindo até a região de 30.500, depois ele devolveu, fechou abaixo. Depois ele fez a mesma coisa, devolveu, fechou abaixo. Então, se ele não confirmar, a gente não tem possibilidade de alta ainda, porque a força compradora só leva até certo nível, depois vem uma força vendedora forte o suficiente para baixar e fechar abaixo, tá? Então, a gente precisa do fechamento acima para que a gente tenha uma confirmação de sessão, mostrando que a força compradora está forte o suficiente para segurar o preço acima dessa região. Então, vai ser sempre essa lógica para confirmação, tá? Então, confirmou aqui, eu tenho trades na ponta compradora até a região de 32 mil dólares por unidade. Ah, Luiz, mas por que até 32 mil dólares por unidade? Bom, vamos lá. Até a região de 32 mil dólares por unidade, quando a gente vai ver aqui no diário, é uma região de negociação muito forte, tá? É a região de resistência muito forte para Bitcoin. Isso porque a gente tinha muitas negociações lá atrás nessa região de 32 mil dólares, onde foi utilizada como resistência. Olha só, a gente teve o preço tocando aqui lá entre os dias 10 e 11 de maio de 2022, o preço tocou aqui entre os dias 30 e 1º de junho de 2022 também, porém ele não conseguiu romper, ou seja, confirmou uma resistência aqui. Então, essa pode ser a provável próxima resistência para Bitcoin se ele confirmar esse rompimento aqui de 30.400, tá? Só que é o seguinte, pessoal, eu vejo muita gente falando sobre acertar a direção, sobre você errou, sobre subir, sobre cair, que eu sempre passo aqui para vocês, tá? Eu não quero saber qual direção o preço vai estar, eu não sou torcedor, não assumo a direção e fico torcendo. Eu quero saber o que fazer independente da direção. Então não confunda as minhas análises com análise de price prediction que a galera traz aí no YouTube. Eu não sou de fazer esses tipos de análise de previsão. Eu não quero prever. Eu quero saber o que fazer independente da direção. E é essa a minha missão aqui no YouTube, que é te ensinar a operar da forma correta, sabendo o que fazer independente da direção. Não adianta você ir num price prediction tentando adivinhar ou prever direção, porque você nunca vai conseguir prever direção nenhuma. O mercado ele é muito incerto, ele é muito volátil. Ao mesmo tempo que ele está subindo, sai uma notícia negativa, o preço devolve tudo, ou ao mesmo tempo que ele está caindo, sai uma notícia positiva, ele passa a subir tudo de novo. Então a chance de você assumir uma direção e acertar
É muito difícil, tá? Pode acontecer, só que vai ser uma previsão, lembre-se, uma previsão. Então vai ser muito difícil. Porém, quando a gente traz a matemática, quando a gente traz os números para o mercado tradicional, para o mercado financeiro como um todo, até mesmo para o mercado cripto, as nossas assertividades vão ser maiores. Isso porque a gente só vai seguir o mercado, a gente só vai seguir o que o institucional está fazendo, a gente só vai seguir o que o gráfico está mostrando para a gente, tá? Como, por exemplo, é o que eu quero passar aqui para você, tá? Muita gente, quando vê essa análise, acaba falando, olha, mas você está falando que pode subir ou que pode cair. Não é isso que eu quero passar aqui para vocês, tá? Já falaram algumas vezes aí nos comentários, porém não é isso que eu quero passar para você. O que eu quero passar para você é o que você pode estar fazendo independente da direção. Não é price prediction, mas sim é um price action. Saber a ação do preço, que ação o preço vai tomar, qual que vai ser a reação após essa ação, tá? Então, a gente tem uma ação de confirmação de rompimento de topo. Qual que é a reação? A reação é uma valorização até as próximas resistências, porque a gente tem muita força compradora e o gráfico mostrou isso pra gente. Rompeu o fundo, esgotou as forças compradoras nessa região, essa foi a ação. A reação é queda até a próxima região de suporte, porque a gente não tem força compradora suficiente para segurar o preço. E essa é a interpretação que você precisa estar sempre fazendo, tá? Levando em consideração oferta e demanda, que é o crucial para todos os mercados e é o que rege não só mercado cripto, mas também mercado tradicional e tudo que a gente consome. É tudo baseado em oferta e demanda, tá bom, pessoal? Então, para Bitcoin é isso. Isso para curtíssimo prazo, para médio e longo prazo, eu ainda continuo esperando o Bitcoin voltar um pouco mais aqui para essas regiões mais abaixo. Espero o Bitcoin corrigir um pouco mais para que eu possa estar aumentando um pouco mais a minha exposição ao Bitcoin. Lembrando que nesse momento eu considero que o Bitcoin ele pode devolver um pouco mais, independente se ele vai até os 32 ou não. Isso daqui, essa análise aqui foi só uma análise para trade, tá? E por mais que o Bitcoin venha até 32 lá na frente, eu observo que ele pode corrigir de novo até os 28, até os 26 ou até mesmo até os 25, no qual onde vai estar as minhas próximas compras para Bitcoin e não só em Bitcoin, mas também em altcoin, tá bom? Já vindo aqui para Ethereum, pessoal, que está subindo aí 4% para o dia de hoje, chegando na região de $2.000 por unidade, o que é muito bom nesse momento, tá? Todas as vezes que a gente tem valorização é sempre muito bom, porque se tem valorização, tem lucro. Isso porque se a gente está aumentando, se a gente está fazendo nossa lição de casa, que é aumentar a carteira spot, trade ou independente do que a gente faça para aumentar a carteira spot, todas as vezes que a gente tem valorização, a gente tem também lucros. Isso é sempre muito bom, tá? Independente do que esteja acontecendo, se está lucrando, todo mundo está ganhando, então tá tudo certo, tá? Só que é crucial a gente observar que onde o preço do Ethereum está é uma região de resistência muito forte, tá, pessoal? Então muita atenção aí, porque a região de $2.000 por unidade não é só uma região gráfica, mas também uma região psicológica de resistência, tá? Então a gente tem uma resistência psicológica em $2.000 por unidade. Por que uma resistência psicológica, Luiz? Vamos lá. Digamos que você comprou aqui na região de $2.000 por unidade, lá em 1º de junho de 2022, quase um ano de compra, e você viu os seus etéreos despencar aqui em torno de 50%. Beleza. Você viu lá na frente, muitos meses depois, os etéreos voltar de novo para $2.000 por unidade. Nesse momento você acreditou que o Ethereum ia explodir, ia passar a subir infinitamente. Só que o que aconteceu? Lá na frente ele caiu mais 50% de novo. Então você viu os seus etéreos desvalorizando mais 50%. O que acontece? Hoje a gente tem Ethereum chegando de novo a $2.000 por unidade. Aí você vem aqui e observa, ele tocou cá atrás em junho de 2022, caiu. Ele tocou aqui atrás em agosto de 2022, caiu. Eu não realizei esses etéreos. E agora ele está tocando aqui de novo em $2.000 por unidade hoje. Bom, se isso aconteceu lá atrás, eu vou me precaver, eu vou vender um pouco de Ethereum pelo menos. Não vou vender tudo, mas eu vou realizar a parte dos lucros ou fechar no 0 a 0. E isso é uma resistência psicológica, isso é uma pressão vendedora psicológica, porque você se sente pressionado a vender porque lá atrás você viu o preço do Ethereum despencar quando chegou nessa região. Então, psicologicamente, você vai ser influenciado a vender porque lá atrás você viu o preço do Ethereum cair quando chegou nessa região. Então, nesse momento, com o Ethereum em $2.000 por unidade, você se sente pressionado a vender, a realizar parte dos lucros ou fechar no 0 a 0. Independente se você vai fechar tudo, se você vai liquidar toda a sua posição
ou se você vai simplesmente vender parte das suas posições, tá? Então, nesse momento, passa a ser uma resistência psicológica por conta disso. E uma resistência gráfica, porque no gráfico ele mostra pra gente que ele tocou nessa região 2 vezes em 2 mil dólares por unidade e corrigiu muito. Nesse momento a gente tem o toque aqui em 2 mil dólares por unidade, com região de resistência nesse momento, só que uma resistência de padrão também. Observe que a gente tem um canal aqui ascendente, que geralmente rompe para baixo, confluindo com a nossa resistência aqui de 2 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Então, o que você precisa observar nesse momento? O que eu, Luiz, vou observar nesse momento? Região forte de negociação aqui no Ethereum. 1.700, 1.800 dólares por unidade, tá? Nesse momento, é como eu falei ontem aqui no canal para vocês. Nesse momento, eu não faço nada no Ethereum entre ontem e hoje, porque a gente tem atualização. Se a gente tem atualização, a gente tem especulação demais e a gente vai ter muita volatilidade, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Então, nesse momento, o que eu vou esperar no Ethereum é uma confirmação de rejeição ou de confirmação. Como que seria isso? A confirmação já expliquei para vocês como que seria o fechamento acima dessa região, só que eu vou esperar essa confirmação no gráfico diário. No gráfico diário fechou acima dos 2 mil dólares por unidade, eu considero como uma confirmação diária de uma sessão importante, que é a sessão diária, isso porque ele não conseguiu nesses períodos fechar acima no gráfico diário, tá? Então, se ele não conseguiu fechar acima cá atrás no gráfico diário, então ele confirmou a rejeição e caiu. Porém, se ele confirmar aqui, formar uma confirmação de rompimento, então provavelmente ele vai subir porque lá atrás ele não fez essa característica, tá? Então, probabilidade estatística, tá? Se ele vier aqui nessa região, ultrapassar um pouco, voltar e fechar abaixo, pode ser no gráfico de 4 horas mesmo, eu considero como uma rejeição. Isso porque cá atrás ele fez a mesma coisa, observe. Ele ultrapassou essa região de 2 mil dólares por unidade, voltou e fechou abaixo, rejeitou. Ultrapassou essa região, voltou e fechou abaixo, rejeitou. O que aconteceu depois? Quedas, tá? Então, eu vou esperar essa característica. Fechou acima, eu considero como um rompimento. Fechou abaixo, eu considero como uma rejeição. Então, a gente pode ter queda aqui para o Ethereum até essa região de 1.900 ou até mesmo 1.800, onde vai ter ali muitas negociações que acaba ficando gravado na memória do mercado, tá bom? Para o vídeo não ficar mais longo, vai ser só isso, tá? Hoje só Bitcoin e Ethereum para trazer aí mais conhecimentos para vocês do que está acontecendo, principalmente sobre confirmações e do que está acontecendo aqui no Ethereum também, tá? A gente teve atualização acontecendo pro dia de ontem. E um detalhe muito importante que eu esqueci de citar aqui. A gente não vai ter bilhões de dólares em Ethereum sendo despejados no mercado, tá? É opcional e existe uma fila de espera para quem vai despejar esses etéreos, se você vai querer vender ou não, tá? Então, cerca de 0,5%, tá? Acredito que entre 0,6% a 0,4% das pessoas optaram por pegar esses etéreos e provavelmente vender, tá? E existe também uma fila no qual vai existir no máximo 0,4% de etéreos sendo liberados diariamente, tá? Então não vai ser liberado 100% dos etéreos, onde todo mundo vai vender ou não vender, não vai existir isso, tá, pessoal? Vai ser algo opcional. Será que você vai querer continuar aqui nessa pool de liquidez ou você vai querer pegar aqui alguns etéreos e despejar? Muita gente optou por continuar e pouquíssimas pessoas optaram por pegar esses etéreos para lá na frente vender ou deixar guardado em carteira, tá? Então, nesse momento não vai ter um despejo muito grande de tokens etéreos no mercado, tá? Então, se tiver alguém falando aí que vai ser despejado bilhões de dólares em Ethereum, é fake news, é notícia falsa, isso não existe, tá? Vai ser despejado ali uma quantidade bem pouca mesmo, até porque precisa ter esse controle para que o token Ethereum não despenque, porque, se não me engano, são 30% dos Ethereums em stake. Então, se todo mundo pega esses 30% e despeja, a gente vai ter Ethereum a 100 dólares por unidade. Então, eles sabem disso e eles precisam fazer esse controle, tá, pessoal? Então, não vai existir esse despejo tão grande aí no mercado de Ethereum. Tá bom? Enfim, é isso que eu queria trazer para o dia de hoje. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!